Queridos irmãos, queridas irmãs, saúdo a todos, saúdo ao reverendíssimo Monsenhor Antônio Robson, vigário-geral, ao reverendíssimo Padre Cláudio Antônio Delfino, nosso pároco da Catedral, na pessoa deles, todos os padres, agradecendo de coração esta presença bonita dos padres aqui entre nós, nesta festa da nossa padroeira Santana. Caríssimo diácono, seminaristas, candidatos ao diaconato, festeiros, capitães de mastro, festeiros do Divino, irmandades, Sagrado Coração de Jesus, de Santana, também apostolado da oração, Santana, os irmãos do Santíssimo, da Ordem Terceira do Carmo, demais irmandades, associações pastorais, ministros da Eucaristia e toda a equipe de liturgia, coroinhas. Saúdo a todos, autoridades do nosso município que festeja a sua padroeira. Atraídos pelo Senhor, viemos hoje com alegria a esta igreja catedral. A tarde bonita nos proporcionou uma bela procissão, levando o andor belíssimo de Santana. Agradeço aos padres que prepararam este andor, o andor de São Joaquim, e assim também nos reunirmos em oração, em expressão da nossa fé pelas ruas e agora aqui na nossa catedral para celebrar esta solenidade de Santana, esposa de São Joaquim, mãe da Virgem Maria, avó de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui em Mogi das Cruzes, ela é celebrada como padroeira da catedral, da cidade, da diocese. A bondade de Deus nos reúne em torno ao altar do Cristo, para cantarmos as maravilhas que Deus se dignou operar em Santana e no seu esposo São Joaquim, cuja festa celebramos. A esse santo casal pode-se perfeitamente aplicar as palavras que ouvimos no Evangelho: felizes sois vós, porque vossos olhos veem, porque vossos ouvidos ouvem o que muitos profetas e justos desejaram ver e ouvir. A partir dos evangelhos apócrifos, a tradição viva da Igreja perpetuou através das gerações os nomes ditosos dos pais da Santíssima Virgem. E o coração devoto do povo cristão consagrou secularmente este culto universal do santo casal a quem o Senhor deu a alegria de gerar aquela que seria a mãe do Filho de Deus. Constituídos em uma só carne pela união esponsal, Santana e São Joaquim resplandecem com a glória que Deus lhes deu de serem os avós que estreitaram em seus braços o Divino Salvador. Celebrando os avós de Jesus Cristo, esta festa enaltece o desígnio de Deus, a vontade de Deus a respeito da família, da sua sacralidade, da sua missão. Fazendo-se homem por nós e para a nossa salvação, Cristo Jesus desejou nascer de uma mulher, no seio de uma família. Os evangelhos narram que, gerado pelo Espírito Santo no seio de Maria, Jesus foi confiado também aos cuidados de São José, que tornou-se o pai adotivo do Filho de Deus, completando assim o círculo mais íntimo da Sagrada Família de Nazaré. Foi no seio de Santana que, no próprio instante da sua concepção, a Virgem Maria foi inteiramente preservada do pecado original. Nunca
desde nossos primeiros pais, Adão e Eva, uma criatura fora concebida sem a nódoa do pecado. Desta forma, no ventre ditoso da Senhora Santana, quis o Senhor redimir preventivamente aquela que seria sua mãe, segundo a carne. A experiência mostra que as relações familiares são mais amplas do que aquelas estabelecidas entre pais e filhos. No círculo mais alargado das nossas famílias, encontramos também os tios, os primos e os avós. Na Sagrada Família de Nazaré, a existência de Santana e São Joaquim enleva a imaginação iluminada pela fé e faz vislumbrar o ambiente de santo convívio entre Cristo, seus pais e seus avós. A partir dos laços de família, Jesus anuncia a grande família que é a Igreja, ao proclamar: todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. E como afirma o apóstolo Paulo, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. As expressões avô, avó evocam a sabedoria e a ternura que caracterizam a maturidade e a velhice. Trazem à mente as lembranças mais doces do tempo da infância, do aconchego da casa dos avós, com seus gestos de carinho e suas palavras de sabedoria e unção. A lembrança dos avós desperta nos netos a consciência do caráter sobrenatural da família e sua missão imprescindível na transmissão dos valores religiosos e morais que forjam a personalidade dos homens e mulheres do nosso tempo. Segundo a tradição, Ana e Joaquim moravam em Jerusalém. Joaquim era da casa de Davi, Ana da descendência de Arão, de sorte que a união de ambos daria a Cristo uma ascendência tanto davídica quanto sacerdotal. Fiéis seguidores das leis judaicas, costumavam ser generosos com os pobres e dividiam seus bens, uma parte para o próprio sustento, outra parte para o templo e a terceira parte para a caridade. Contudo, faltava-lhes a grande bênção que Deus podia dar a um casal de judeus: a descendência. Os anos foram passando, Joaquim e Ana envelheceram sem filhos, mas não deixaram de rezar com confiança a Deus, para quem nada é impossível. Humilhados por não terem filhos, recomendavam-se à misericórdia divina, suplicando que a graça onipotente de Deus viesse em seu auxílio. E finalmente, depois de anos de espera confiante, um anjo anunciou que suas preces seriam ouvidas. A espera angustiante preparou o coração de Santana e São Joaquim para acolherem o milagre com que Deus sinalizaria a entrada no mundo da Virgem Puríssima, a Virgem Maria. O ventre estéril de Ana, cujo nome significa graça, foi o palco escolhido para o grande prodígio de conceber na velhice, o milagre de conceber na velhice, e o milagre ainda maior e sem precedentes, conceber a Imaculada Conceição de Maria. Burilado no fogo da paciência e da humilhação, o coração de Santana foi preparado por Deus para acolher aquela que seria a humilde serva do Senhor. E foi precisamente de seus pais, humildes, obedientes, que a Virgem Imaculada aprendeu o que significa docilidade à vontade de Deus. Ao contemplar a imagem de Santana, esta que está no andor, mas também esta que está aqui sobre as nossas cabeças, em frente de todos,
aqui no centro do presbitério, e também ao contemplar todas as imagens de Santana, vemos-la instruindo sua filha sobre as verdades da fé e os mistérios das Sagradas Escrituras. Também aqui isso acontece. Esta imagem aqui adiante de nós, venerável pela sua antiguidade e atestado valor artístico, atrai, sobretudo pela sua importância espiritual, olhares atentos em profunda e confiante oração a Deus. Mais uma vez, na devoção a Santana, sobressai o caráter familiar e a missão da família como transmissora dos valores do Evangelho, valores fundamentais sobre os quais se edifica a sociedade cristã e a cidade de Deus. Em um mundo que em larga medida perdeu as referências familiares e cujas mensagens desvalorizam e até destroem esta célula primordial da sociedade, que é a família, a celebração anual, esta que nós estamos fazendo, dos justos à voz de Cristo, tem um sabor de profética denúncia da desestruturação das famílias, mas também de jubiloso anúncio da sabedoria bíblica ao proclamar que estes antepassados, como ouvimos no livro do Eclesiástico, são homens de misericórdia, cujos gestos de bondade não serão esquecidos. A descendência deles mantém-se fiel às alianças. Os povos proclamarão sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Queridos irmãos, queridas irmãs, para a cidade de Mogi das Cruzes, o 26 de julho é dia de ação de graças e dia de prece. Ação de graças pela manifestação divina ao longo dos 458 anos da nossa história. Celebrando com alegria este dia da festa de Santana, elevemos a Deus, através, por intercessão de nossa padroeira, uma prece fervorosa por nós, pela cidade, pela diocese de Mogi das Cruzes. Santana, que nos é tão próxima, nos acolha junto a si e nos ajude a compreender que fomos chamados à santidade. Aproximemo-nos todos desta avó tão querida, acorramos para junto dela e peçamos que nos ensine a ser dóceis à vontade de Deus, à semelhança de sua filha Maria, e que Santana, nossa padroeira, com Maria, com José, com Joaquim, com todos os santos e santas, roguem sempre por nós. Amém.